Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. Na aula de hoje, a gente vai estudar o ciclo de vida de um banco de dados, tá certo? Então, as fases envolvidas, né, nesse ciclo de vida, né, que se vocês lembrarem de engenharia de software, o ciclo de vida representa as atividades desde a concepção conceitual do software até sua implementação e manutenção, tá certo? Aqui no banco de dados a gente vai ter a mesma ideia. No ciclo de vida a gente vai ter as fases, né, desde a concepção do banco de dados até sua implementação e manutenção, tá certo? Bom, então o ponto de partida, tá certo, na criação de um banco de dados, tá certo, seria a sua concepção, né, que por trás dessa ideia de concepção eu vou o quê? Tentar especificar, né, requisito dos dados que eu vou armazenar no meu banco de dados. Então eu tenho aqui o que a gente chama mini mundo, o mundo real, tá certo? Porque quando eu for modelar um banco de dados, né, criar um banco de dados, se você imaginar uma empresa, eu vou estar criando um banco de dados para posso estar criando para setores da empresa, não para todos os dados da empresa de uma vez só. Então, eu não vou criar um banco de dados com todos os dados da empresa de uma vez só. Eu posso criar um banco de dados para recurso humano, para contabilidade, um banco de dados para a parte de controle de estoque daquela empresa, considerando que ela faz venda de mercadoria, compra e venda de mercadoria. Então, a gente vai uh, analisar esses dados que existem no mundo real, né, da forma que eles existem, e aí a gente vai fazer uma análise de requisitos, tá certo? Que seriam requisitos de dados. Então, esses requisitos de dados, tá certo? Seria o quê? Um relatório, como a gente viu aqui nesse slide 56, tá certo? Onde eu vou especificar a compreensão que o projetista teve dos dados, né, que ele vai, que vão existir no banco de dados, tá certo? Então, nessa especificação de requisito de dados, tá certo? Eu vou especificar como os dados realmente existem, né, no mundo real. Então, por exemplo, se eu for criar um banco de dados para os dados acadêmicos da universidade, então eu tenho que especificar o que existe exatamente no mundo real. Eu não posso chegar e tentar mudar, querer mudar os dados que eu vou criar no banco de dados, que eu vou armazenar no banco de dados, tá certo? Porque quem define como os dados devem existir, tá certo? É o usuário dos dados. Então, a partir daí é que a gente vai fazer a especificação de requisito de dados, tá certo? Então, deixa eu voltar para o slide correto aqui. Bom, então, primeira fase, essa análise de requisitos, tá certo? E aí o produto dela vai ser um relatório com a especificação dos requisitos de dados, tá certo? Com base nessa especificação dos requisitos de dados, a gente vai executar o que? O projeto conceitual. O que seria o projeto conceitual? É criar o esquema conceitual, tá certo? Do banco de dados que vai ser criado. Eu vou construir o esquema conceitual do banco de dados que vai ser criado, tá certo? Então, a ideia, por exemplo, vocês já aprenderam, é construir o diagrama entidade-relacionamento com base no requisito de dados. Então, aqui, eu tenho um exemplo de diagrama entidade-relacionamento. Deixa eu mostrar outra versão, porque aí a gente ganha tempo. Pronto. Então, com base na especificação de requisito de dados, tá certo? A gente constrói no projeto, na fase seguinte, o esquema conceitual, tá certo? Do banco de dados. Então, esse esquema conceitual que a gente está construindo aqui é como se fosse a representação dos dados,
né, através do modelo entidade-relacionamento, no caso do diagrama entidade-relacionamento, tá certo? E que esse diagrama entidade-relacionamento foi construído com base em quê? Com base na especificação de requisitos dos dados, tá certo? Então aqui, a gente, olhando para esse diagrama entidade-relacionamento, a gente sabe que na empresa vai ter um departamento, vão existir departamentos, esses departamentos vão se relacionar com empregados, tá certo? Há dois tipos de relacionamento com empregados na empresa, que é o relacionamento lotação, ou seja, que vai dizer quem são os empregados lotados no departamento, e tem lá o relacionamento gerência, tá certo? Especifica os atributos das entidades, do conjunto de entidades empregadas, tá certo? Especifico também o que? A cardinalidade do relacionamento, a, vou especificar também a restrição de participação, por exemplo, a restrição de participação, aqui no caso, empregado, todo empregado tem que estar lotado no departamento, então a restrição de participação é total, tá certo? Aqui no caso do relacionamento gerência, tá certo? A participação de departamento ela é total, mas de empregado já é parcial, porque nem todo empregado vai ser gerente. Então é esse tipo de semântica que a gente vai representar no diagrama, no esquema conceitual que a gente vai construir com base na especificação de requisitos. Ah, deixa eu tentar voltar para o slide correto. Pronto. Então aqui, no esquema conceitual, desculpa, na fase de projeto conceitual, a gente constrói o esquema conceitual, tá certo? Por exemplo, diagrama de entidade de relacionamento. E essas duas fases aqui, tá certo? Elas independem, tá certo? Do sistema gerenciador de banco de dados que vai ser utilizado para armazenar os dados que eu vou querer armazenar no banco de dados, tá certo? Então aqui, até aqui essa fase, as duas fases, análise de requisitos e projeto conceitual, você pode fazer essas duas fases, né, elaborar essas duas fases, e depois implementar criar o banco de dados no modelo relacional, ou no modelo orientado a objeto, ou no modelo de dados RDF, assim por diante. Tá certo? Bom, depois da fase de projeto lógico, tá certo? Ou da fase de projeto conceitual, né, o produto dessa fase é o esquema conceitual, né? Então, uma forma de representar o esquema conceitual é através do diagrama entidade relacionamento, tá certo? Então, por exemplo, alguém pode perguntar pelo OML. O OML é uma outra forma de representação gráfica do mesmo modelo entidade relacionamento. Você lá especifica cardinalidade de relacionamentos e tudo, os atributos. Então, é só uma representação gráfica diferente. Então, o diagrama entidade relacionamento, tá certo? Ele é uma ferramenta gráfica, uma representação gráfica do modelo entidade relacionamento, que é onde eu vou colocar a semântica dos dados que eu vou armazenar no meu banco de dados, certo? Bom, então depois dessa fase do projeto conceitual, a gente entra na fase do projeto lógico, tá certo? Qual a ideia da fase de projeto lógico? É eu pegar o meu esquema conceitual que foi construído na fase de projeto conceitual, tá certo? E representar esse esquema conceitual já no modelo de dados do SGBD onde eu vou criar meu banco de dados. Então, por exemplo, se eu vou criar meu banco de dados no modelo relacional, então vou pegar o meu diagrama entidade de relacionamento e gerar uma representação daquele diagrama entidade de relacionamento no que a gente vai chamar de diagrama relacional, tá certo? Então já estou aqui nessa parte, na fase de projeto lógico, eu já é dependente do sistema gerenciador de banco de dados que vai ser utilizado. Se vai ser um relacional, um orientado a objeto, um RDF, um XML, tá certo? Então, a fase de projeto lógico é dependente do sistema gerenciador de banco de dados. Então, o produto aqui dessa fase de projeto lógico, né, que a gente vai já aprender a construir, no caso do banco de dados relacional, é o diagrama relacional. Então, o diagrama relacional nada mais é do que uma representação dentro do modelo relacional a partir do diagrama entidade de relacionamento construído. Então, eu uso o modelo entidade de relacionamento para construir o diagrama entidade de relacionamento,
E quando eu chegar no projeto lógico, na fase de projeto lógico, eu vou criar o diagrama relacional para já representar aquele esquema conceitual já dentro dos conceitos definidos e determinados no modelo relacional. Bom, depois da fase de projeto lógico, a gente tem a fase de projeto físico. Então, na fase de projeto físico, tá certo? Eu vou o quê? Especificar áreas de armazenamento das tabelas que vão existir no banco de dados, porque quando eu crio o diagrama relacional, né, é o produto do projeto lógico, eu já sei quais tabelas vão existir e já posso, então, no projeto físico, definir em que discos essas tabelas vão ser armazenadas, tá certo? Vou definir também caminhos de acesso, que no caso seriam as estruturas de índice, tá certo? Para o quê? Para eu acelerar o processo de encontrar um subconjunto de dados, né, de tuplas dentro das tabelas, do meu banco de dados. Então, no projeto físico, eu vou especificar estruturas de índice, vou especificar, por exemplo, visões, vou especificar, que esse conceito de visão a gente vai ver mais na frente, que inclusive pode ter visão virtual ou materializada, e vou especificar as áreas de armazenamento dos meus dados, tá certo? E depois disso eu tenho quem? A fase de implementação. Nessa fase de implementação, eu tenho três subatividades, né? Que seria o quê? A criação do banco de dados, a carga dos dados, né? A inserção de dados no banco de dados e a manutenção do banco de dados, tá certo? Bom, para fazer um paralelo com projeto de software, tá certo? Então a gente pode imaginar aqui eu diminuir a representação das fases de implementação de software, tá certo? Só para ver, para trazer a compatibilidade com o ciclo de vida de banco de dados. Então aqui, após a análise de requisitos de dados, tá certo? O projetista de software já pode escrever fazer a análise, né, executar a atividade de análise funcional. E após a atividade de projeto lógico do banco de dados, né, já se pode o quê? Pensar no projeto, né, desenvolvimento do projeto do software, tá certo? E com a implementação do banco de dados, eu posso também já implementar o código que eu quero e fazer a verificação e validação do código com base nos dados, né, que foram criados no banco de dados. Bom, então essa é a ideia, tá certo? Do ciclo de vida de um banco de dados. Então, na fase de análise, né? De análise de requisito, o projetista do banco de dados deve realizar entrevista com usuários prospectivos do banco de dados. Então, a especificação do requisito de dados, né? Ela é feita com base em quê? Na visão dos usuários dos dados, né? Para que eu consiga representar isso no banco de dados. Eu não posso alterar essa visão do usuário do dado, porque o dado existe dessa forma que o usuário está dizendo que existe, certo? Então, eu tenho que só representar o que ele está falando. Bom, depois dessa fase de análise de requisito, a gente tem um projeto conceitual, né? Que a ideia, como eu já falei, é criar um esquema conceitual para o banco de dados. Por exemplo, se eu estou usando o modelo entidade de relacionamento, tá certo? Como modelo conceitual, eu vou construir o quê? Por exemplo, o diagrama entidade de relacionamento. No projeto lógico, a partir do diagrama entidade de relacionamento construído, eu vou o quê? Construir o diagrama relacional, tá certo? Então, esse diagrama relacional, ele é construído com base no diagrama entidade de relacionamento, tá certo? Então, e o diagrama relacional, vocês vão perceber que é a representação gráfica de um esquema relacional, tá certo? Então, por exemplo, se a gente, o que seria o esquema aqui relacional que eu estou mencionando? Se a gente olhar aqui para o SQL Server, tá certo? Então, aqui eu tenho um banco de dados. Deixa eu só subir aqui. Então, aqui eu tenho um banco de dados lojas, tá certo? Então, o meu esquema relacional é a representação, né, dos dados que eu tenho armazenados. Então, seria isso que a gente chama de metadados. Então, por exemplo, eu sei quais são as tabelas,
que tem no banco de dados lojas, sei as colunas de cada tabela e consigo também identificar o relacionamento entre essas tabelas. Por exemplo, aqui, ó, na tabela vendedores, tá certo? Eu tenho uma coluna aqui chamada Code Field, tá certo? Essa coluna ela está definida como chave estrangeira, tá certo? E essa chave estrangeira está referenciando quem? A tabela filiais. E tudo isso a gente vai aprender, vocês vão aprender a definir mais na frente, onde começar a ver a linguagem SQL, tá certo? Então, quando eu construir um diagrama relacional, eu já vou representar toda essa semântica que a gente vai incluir no esquema do banco de dados relacional. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Nossa apresentação. Pronto. Bom, então, no projeto lógico, o produto vai ser o diagrama relacional que a gente vai aprender a construir daqui a pouco. Bom, depois disso, como eu falei, tem o projeto físico, onde eu vou definir o quê? Estruturas de armazenamento, tá certo? A ideia é eu definir como e onde devem ser armazenadas as tabelas, tá certo? Eu posso o quê? Armazenar uma tabela em um arquivo ou várias tabelas em um único arquivo. Posso distribuir uma única tabela em vários discos, tá certo? Então, fisicamente, eu vou pegar duplas da mesma tabela e colocar em discos diferentes, tá certo? Posso definir caminhos de acesso, como definir índices. Eu vou falar mais na frente para vocês, mas isso é mais foco da disciplina de SGBD. A gente pode ter índices ordenados, né? E índices não ordenados, né? Os índices ordenados, por exemplo, é o que é implementado no sistema de banco de dados existente no mercado, são as árvores B+, né? E esses índices podem ser primário ou secundário, certo? Que primário é o quem já trabalhou com índice, é o índice clusterizado, clustered. O secundário é o não clustered, tá certo? Não clusterizado. E o índice não ordenado é o índice hash, tá certo? E posso também definir como caminhos de acesso visões materializadas. Mais na frente eu vou especificar isso para vocês. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um script de criação do banco de dados loja. Então, aqui eu estou criando o banco de dados loja, e quando eu falo em definir espaços de armazenamento na fase de projeto físico, eu vou definir o que? Então, não se preocupe que todos esses conceitos a gente vai estudar com bastante cuidado na disciplina, tá certo? Então, aqui, no SQL Server, eu tenho um conceito de file groups. No Oracle, no Postgres, a gente tem um conceito de table space. É a mesma ideia, tá certo? E dentro desses file groups, o table space, tá certo? Eu vou definir os arquivos onde os dados que eu vou alocar nesse file group vão ser armazenados. Então, aqui, para esse file group loja FG01, tá certo? Eu vou definir dois arquivos, defino aqui fisicamente onde esse arquivo vai ser armazenado, tá certo? Então, esse aqui é o nome do arquivo, esse aqui é o path de acesso ao arquivo. A gente vai ver que existem diferenças na extensão dos arquivos. Por exemplo, quando eu tenho no file group primary, né, no caso do SQL Server, a extensão é .mdf. Quando eu tenho os outros file groups, a extensão é .ndf, tá certo? Posso especificar o tamanho inicial do arquivo. Então, esse arquivo assim que ele for criado, já vai ser alocado 1 mega para ele, e posso dizer qual é a taxa de crescimento desse arquivo. Sempre que eu precisar de mais espaço, eu vou aumentar em 30% do tamanho que ele estava alocado, tá certo? Posso definir nesse caso aqui o tamanho máximo do arquivo. Se for atingido esse tamanho máximo, não vai ser mais permitido armazenar dados nesse arquivo, né? Consequentemente na tabela ou nas tabelas que tem dados alocados nesse arquivo, tá certo? Aqui, mais na frente a gente vai ver, tem outro tipo de extensão, que é esse .ldf, que é a extensão para o arquivo de log, que é obrigatório todo banco de dados ter, tá certo? Isso a gente vai, na disciplina de SGBD, a gente vai estudar bastante essa parte de arquivo de log que tem a ver com a parte de recuperação de banco de dados. Bom, então, são essas coisas que a gente trabalha no projeto físico, tá certo?
eu esqueci de mostrar para vocês, ó, mas aqui, então eu estou criando as tabelas, tá certo? No projeto físico eu vou também me preocupar em criar, por exemplo, visões, tá certo? Que mais? Vou definir gatilhos também, mas eu queria ver se tem criação de algum índice aqui. Que funções? Não estou. Bom, de qualquer forma, a gente vai ver mais na frente como é que seriam as criações de índice. Gatilho, viu? Porque aqui é o seguinte. Tá aqui, pronto, uma criação de índice. Então aqui, ó, eu estou criando um índice, tá certo? Para a tabela vendedores. Então esse índice é clusterizado, ou seja, é um índice primário. Vocês vão ver mais na frente o que é que ele significa. Então na tabela vendedores, onde a chave de busca vai ser salário, tá certo? E aí eu tenho, como é a estrutura de índice vai ser uma árvore, né? E é uma avenária, então eu posso especificar, inclusive, a taxa de preenchimento dos nós da árvore na hora da criação do índice, tá certo? Então, isso são coisas definidas, né, no projeto físico. Então, o projeto físico, essa fase do projeto físico é muito importante, principalmente no que diz respeito à performance do sistema, tá certo? Então, a partir dela, se forem tomadas decisões incorretas, né, o sistema pode ficar muito ineficiente. Bom, e depois, né, tem a implementação, como eu falei, tá certo? Que a ideia, só fazer uma correção aqui, pessoal, aqui. Então, na realidade, aqui tá. Ó, vocês estão vendo que é bom que essa disciplina, até os slides são montados na hora da aula, tá certo? A disciplina dinâmica, on the fly. Bom, então aqui, na implementação, eu tenho as subatividades de criação do banco de dados, né? Deixa eu só marcar. Tem uma criação de banco de dados, onde, qual a ideia dessa subatividade? Olhando para o diagrama relacional construído na fase de projeto lógico, tá certo? E nas estruturas de armazenamento e nos caminhos de acesso definidos na fase de projeto físico, eu vou executar expressões SQL, expressões DDL da linguagem SQL, para criar o banco de dados, que é exatamente isso aqui que eu mostrei há pouco para vocês. Deixa eu só... que eu mostrei há pouco para vocês. Ó. Então aqui, quando eu for criar o banco de dados, ó, aqui é o quê? Uma especificação de índice, né, que foi definido na fase de projeto físico, tá certo? Todas essas especificações aqui, tá certo? Estão vindo de onde? Do diagrama relacional, que vocês vão entender quando a gente falar de diagrama relacional. Então, tudo isso aqui está no diagrama relacional. E isso aqui também é definido na fase de projeto físico, eu estou dizendo onde vai ser armazenado a tabela vendedores. Então, essa tabela vendedores vai ser armazenado nesse file group, tá certo? Então, tudo isso está sendo especificado, tá certo? Na implementação do banco de dados, com base no quê? No projeto lógico e nas atividades de projeto lógico e projeto físico. Bom, depois eu vou carregar os dados, né? Que a gente é muito comum a gente chamar de buckload, né? Fazer a carga dos dados. Eu posso, por exemplo, eu posso criar o meu banco de dados e ficar inserindo dado por dado. Mas eu posso pegar o quê? Eu usava um arquivo para armazenar meus dados, né, ou vários arquivos. Vou desenvolver um aplicativo que vai ler esses arquivos e armazenar corretamente no banco de dados, que é exatamente o que a gente chama de bulk load, que é uma carga muito grande de dados para povoar o banco de dados, tá certo? E depois da carga de dados, existe a manutenção do banco de dados. Então, não é raro acontecer situações de vocês, após criar tabela,
já inserir dados, vocês terem que inserir um novo atributo na tabela, certo? Ou criar novas restrições para a tabela, tá certo? Então, por exemplo, é, aqui, ó, quando eu estou nessa tabela vendedores, tá certo? Então, eu tenho aqui várias restrições, ó. Então, eu estou dizendo quem é a chave primária da tabela, tá certo? Aqui eu estou dizendo que o salário, o menor salário que um vendedor pode ganhar tem que ser maior ou igual a R$ 900. Se eu tentar inserir um vendedor com salário menor do que isso, ele não vai deixar, tá certo? E aqui estou definindo outra restrição de integridade, que é a integridade referencial, que é através do conceito de chave estrangeira, tá certo? Estou dizendo como é que é mantida essa restrição, tá certo? On update, cascade, on delete, no action. Não se preocupem agora com o que isso significa, porque a gente vai estudar isso. Eu só estou querendo dizer que não é raro eu ter definido essas restrições, tá certo? Depois querer dizer o seguinte, que a minha chave estrangeira não vai ser mais essa. Eu posso remover essa chave estrangeira e definir uma outra chave estrangeira, tá certo? Posso, por exemplo, aqui, ó, no caso, se essa restrição para garantir salário mínimo, sempre que aumentar o valor do salário mínimo, eu tenho que alterar essa constraint aqui, ó. Tá certo? Então, isso faz parte, essa atividade faz parte de quê? Da subatividade de manutenção de banco de dados. Então, como é que a gente constrói um diagrama relacional, tá certo? Por que isso é importante? Porque o diagrama relacional é a saída do projeto lógico, tá certo? E é a base de construção do meu banco de dados, de criação do meu banco de dados, tá certo? Juntamente lá com a saída, né, o produto especificado na atividade de projeto físico, certo? Então, a gente vai utilizar como representação do modelo relacional, na representação gráfica do modelo relacional, o diagrama relacional, tá certo? Bom, então, existe uma série de passos, tá certo? Que se vocês seguirem, vocês vão construir um diagrama relacional correto com base no diagrama de entidade relacional construído na fase de projeto conceitual, tá certo? Então, seguindo esses passos, o seu diagrama relacional vai estar correto, né? Garantindo que o diagrama de entidade de relacionamento também está correto, tá certo? E com o diagrama relacional correto, você vai criar corretamente o banco de dados, tá certo? Então, vocês veem que há um encadeamento de processos que a correção do produto de cada processo desse tem que ser garantido para não prejudicar a correção do processo seguinte, certo? Bom, então, passo 1. Para cada conjunto de entidades Z, lá do diagrama entidade de relacionamento, eu vou criar uma tabela com todos os atributos G. Então, o que é que significa? Se eu tenho uma entidade empregada, lá no diagrama entidade de relacionamento, então, aquele conjunto de entidades vai representar uma tabela no diagrama relacional. E eu represento todos os atributos que a gente definiu lá no conjunto de entidades empregadas, tá certo? Bom, eu vou escolher uma chave candidata. Vocês lembram que lá no diagrama de entidade de relacionamento a gente falou, por exemplo, que a tabela empregado pode ter várias chaves candidatas, matrícula, CPF, RG, tá certo? Então, dessas chaves, eu vou escolher uma, tá certo? Para ser a chave primária da tabela. Eu posso, inclusive, querer utilizar as três ao mesmo tempo como chave primária, mas não faz o menor sentido, tá certo? Porque você vai aumentar o tamanho da chave e isso pode ser ruim com relação à performance, que eu vou falar disso quando a gente for falar de estruturas de índice, tá certo? Bom, outra coisa, eu falei que todos os atributos lá do conjunto de entidades, no caso, vamos supor, empregado, tá certo? Vão ser atributos da tabela. Mas eu só vou deixar como atributo da tabela mesmo os atributos atômicos dos atributos compostos. Por exemplo,
se eu tenho o atributo endereço, que é um atributo composto por rua, número e CEP. Então, eu não tenho mais como definir aqui no modelo relacional um atributo composto. Então, aquele atributo composto do diagrama de entidade de relacionamento, eu vou pegar o quê? Só os atributos atômicos. Então, ao invés de ter um atributo endereço, composto de rua, número e CEP, eu vou ter o atributo rua, vou ter o atributo número e vou ter o atributo CEP na tabela. Tá certo? Então, a anotação no diagrama relacional é um retângulo, tá certo? Com o nome da tabela e associado aqui a essa tabela eu teria aqui os atributos dela, tá certo? Bom, para cada relacionamento binário 1 para 1, tá certo? Entre os conjuntos de entidades E1 e E2, tá certo? O que é que eu vou fazer? Vou escolher uma tabela, qualquer uma das duas tabelas, por exemplo, eu vou escolher E2, tá certo? E incluir como chave estrangeira em E2 a chave primária PK da tabela E1, tá certo? Bom, aqui eu posso escolher qualquer uma das duas tabelas. Se você quiser utilizar algum critério para identificar qual a tabela que eu vou utilizar, tá certo? Por exemplo, eu posso usar a tabela que vai representar o conjunto de entidades com participação total no relacionamento, tá certo? Bom, nesse caso, os atributos de relacionamentos devem ser incluídos na tabela com a chave estrangeira. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, se eu definir que a tabela é 2 vai receber a chave estrangeira, tá certo? Então, todos os atributos especificados no relacionamento, eles vão ser atributos inseridos na tabela E2, tá certo? Bom, e aí a anotação no diagrama relacional vai ser o quê? Eu tenho as tabelas E1 e E2, elas são oriundas de dois conjuntos de entidades com relacionamento 1 para 1. Eu escolhi que E2 vai receber a chave estrangeira, então a representação aqui, tá certo? É o que? Eu colocar essa setinha e dizendo aqui que esse atributo, que é chave primária de E1, está vindo para E2 como chave estrangeira, tá certo? Então, por exemplo, se eu olhar o que a gente viu há pouco, a gente viu há pouco o diagrama entidade de relacionamento de empregados. Então, deixa eu voltar um pouco aqui os slides para eu mostrar para vocês a ideia que está por trás desse passo 2. Deixa eu só encontrar aqui. Pronto. Então, pessoal, olha aqui. Ó. Entre o conjunto de entidades departamento e o conjunto de entidades empregado, eu tenho um relacionamento gerência. Tá certo? Esse relacionamento, ele é um relacionamento 1 para 1. Deixa eu só marcar aqui na tela para ficar mais fácil para vocês visualizar. Ó. Então, entre as tabelas empregado, desculpa, o conjunto de entidades empregado e o conjunto de entidades departamento, tá certo? Existe um relacionamento, porque existem dois relacionamentos entre esses dois conjuntos de entidades, mas tem o relacionamento de gerência especificamente, que a cardinalidade desse relacionamento, então aqui deixa eu só, então, cardinalidade desse relacionamento de gerência é qual? 1 para 1. E aí eu disse o seguinte, no passo 2, você pode escolher, então, esses dois conjuntos de entidades vão ser tabelas lá no diagrama relacional, e posso escolher qualquer um desses conjuntos, das tabelas oriundas desse conjunto de entidades para receber a chave estrangeira, que seria a chave primária da outra tabela. Então aqui, por exemplo, eu disse que um critério de corretude é quem deve receber a chave estrangeira é quem tem participação total. Então, uma estratégia aqui quem tem participação total é departamento. Na hora que eu for representar o diagrama relacional, tá certo? Eu fazer o quê? Eu ter a tabela departamento e tenho aqui a tabela empregado.
e vou dizer que a tabela departamento vai receber matrícula, tá certo? Como chave estrangeira. E esse atributo aqui na tabela departamento não precisa se chamar matrícula. Ele pode se chamar o quê? Gerente. Matrícula gerente, por exemplo. Tá certo? Já que esse atributo que vai ser a chave estrangeira está representando o que? A matrícula do empregado que é gerente do departamento. Tá certo? Então, é essa ideia que está por trás daquele passo 2. Outra coisa. Se aqui... Deixa eu só tentar despoluir aqui, pessoal. Se eu tivesse um atributo de relacionamento aqui, no relacionamento gerência. Por exemplo, data da posse do gerente, data da posse do empregado como gerente do departamento. Então, se eu tivesse aqui um atributo de relacionamento, data da posse, né? Que é a data da posse do empregado como gerente do departamento. Então, se eu envolvo na definição do atributo os dois conjuntos de entidades, então é um atributo de relacionamento, tá certo? Então, aqui eu teria a data da posse, tá certo? Esse atributo, ele vai ser atributo de quem, quando eu definir a tabela no diagrama relacional? Da tabela que está recebendo a chave estrangeira. Como eu defini que a tabela que vai definir a chave estrangeira seria a tabela que vai representar esse conjunto de entidade de departamento, então esse atributo vai ser atributo de departamento, tá certo? Então vamos voltar lá na frente para a gente continuar a construção do diagrama relacional. Bom, no passo, então aqui é o passo 3, que é muito semelhante ao passo 2. O passo 1, o passo 2, desculpa, é um subcaso do passo 3, né? Por quê? Porque aqui eu estou falando de relacionamentos 1 para 1. No passo 3, eu vou falar de relacionamentos 1 para N, tá certo? A diferença é o quê? No caso do relacionamento 1 para N, tá certo? Eu necessariamente, eu não posso agora escolher para que tabela vai receber a chave estrangeira, tá certo? Por quê? Porque agora eu tenho que identificar quem é o conjunto de entidades que participa do lado N, tá certo? Então vamos supor que seja a tabela, conjunto de entidades é 2, tá certo? E aí, aqui necessariamente, já que o relacionamento é 1 para N, eu vou incluir como chave estrangeira, na tabela 2, a chave primária da outra tabela, que é 1. Quando eu tenho um relacionamento 1 para N, necessariamente a chave estrangeira vai estar onde? Na tabela que tem, que está do lado N, lá no diagrama entidade de relacionamento. Isso para o caso de relacionamentos 1 para N, pessoal. Tá certo? Bom, mais uma vez aqui, atributos de relacionamentos devem ser incluídos na tabela com a chave estrangeira. Então, se vocês imaginarem lá vamos lá voltar naquele exemplo. Eu estou sem um link para ir direto, mas é interessante a gente mostrar isso. Então, aqui, ó. Só um instantinho. Bom, então se vocês olharem aqui, então a gente acabou de ver o passo 2, analisando quem? O relacionamento gerência, né? Isso que é um relacionamento 1 para 1, entre departamento e empregado, e entre esses dois conjuntos de entidades existe um outro relacionamento, que é o relacionamento lotação, tá certo? E a cardinalidade desse relacionamento é qual? 1 para N. Então, nesse caso, como eu vou ter a tabela departamento e a tabela empregado, a chave estrangeira vai ser criada onde? Na tabela empregado. Por quê? Porque é a tabela que estava no lado N no diagrama entidade de relacionamento. E o atributo de relacionamento vai para que tabela? Para a tabela empregado. Tá certo? Eu estou falando tabela aqui, pessoal, mas lembre-se que aqui eu já estou simulando, né, a criação das tabelas a partir desse diagrama entidade de relacionamento. Então, aqui eu tenho um conjunto de entidades. Então, esse atributo de relacionamento vai para onde? Para a tabela que vai representar o conjunto de entidades empregado. Tá certo? Então, vamos voltar lá para o
do nosso slide de construção do diagrama relacional, tá certo? Então aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Então aqui eu especifiquei o passo 3, onde eu estou especificando o quê? Como construir o banco de dados quando eu tenho duas entidades com um relacionamento 1 para N, tá certo? Só para mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, no caso do relacionamento 1 para N, a tabela filiais do banco de dados lojas, né, que vocês modelaram, construir o diagrama de entidade de relacionamento. Então, tem um conjunto de entidades filiais e tem um conjunto de entidades vendedores. E existia um relacionamento entre eles, que era um relacionamento lotação, onde o vendedor estaria lotado em uma determinada filial. Então, quando eu construí um diagrama relacional, então, o lado N seria quem? Vendedores, com a entidade de vendedores que vai virar uma tabela. A chave estrangeira vai ser definida onde? Em vendedores, tá certo? Então, aqui, ó, vocês podem ver que tem um atributo CodeFill, que é um atributo que eu estou falando, aqui no esquema do SQL Server está dizendo que é FK, que é a Foreign Key, chave estrangeira, tá certo? E com certeza essa Foreign Key está referenciando quem? A tabela filiais, ou seja, a chave primária da tabela filiais, tá certo? Então essa é a ideia que está por trás lá da construção do diagrama do relacionamento 1 para N no diagrama relacional. Bom, quando eu tenho, no passo 4 agora, quando eu tenho um relacionamento N para N, né, um relacionamento binário, né, N para N, tá certo? Eu não consigo implementar isso diretamente no modelo relacional. Então, a única forma que eu posso fazer, a única alternativa que eu tenho aqui seria o quê? Eu transformar esse relacionamento N para N em dois relacionamentos 1 para N. De que forma? Não é nada complicado. Bom, eu vou criar, então tem um relacionamento N para N, dois conjuntos de entidades, é 1 e é 2, tá certo? Então, nesse caso, vou ter que criar uma tabela auxiliar, por exemplo, eu vou chamar essa tabela auxiliar de tab_aux, tá certo? Para representar o relacionamento. Bom, então, eu vou ter a tabela que vai representar o conjunto de entidades é 1, a tabela que vai representar o conjunto de entidades é 2, e vou ter uma terceira tabela, que é essa tab_aux, que vai que implementar o relacionamento, ou seja, ela vai servir de intermediário para eu transformar esse relacionamento N para N em 2, 1 para N. Daqui a pouco eu mostro por que isso. Bom, então quando eu crio essa tabela auxiliar para implementar o relacionamento N para N, eu vou incluir como chaves estrangeiras, tá certo? Na tabela tab_aux, as chaves primárias de E1 e E2. Então, tab_aux vai receber a chave primária de E1 e a chave primária de E2. Bom, outra coisa que é importante, esses dois atributos vão compor a chave primária necessariamente de tab_aux. Então, tab_aux vai ter como chave primária quem? As duas chaves estrangeiras. Então, a minha chave primária aqui é uma chave composta de dois atributos. Tá certo? Bom, e os atributos de relacionamento, nesse caso, vão ficar onde? Na tab_aux. Tá certo? Bom, aqui eu tenho a minha anotação. Ó. Então, eu tenho a tabela E1, está representando quem? O conjunto de entidades E1. Tenho a minha tabela E2, está representando o conjunto de entidades E2. Tá certo? E como o relacionamento entre esses dois conjuntos de entidades era N para N, eu preciso criar essa tab_aux, essa terceira tabela. Tá certo? Nessa terceira tabela, ela vai receber a chave primária de E1 como chave estrangeira e vai receber a chave primária de E2 como chave estrangeira. E a chave primária dessa tab_aux vai ser quem? A PKE1 e PKE2. É uma chave primária composta de dois atributos. Tá certo? Então, por exemplo, deixa eu já mostrar o diagrama relacional. Não, deixa eu voltar lá no. Deixa eu voltar
no diagrama de entidade de relacionamento lá da modelagem lá de recurso humano. Então aqui, aqui, ó. O que é que eu vou ter aqui entre empregado e vencimento, tá certo? Ó, aqui, ó. Então aqui eu tenho um conjunto de entidades. Então aqui eu tenho um conjunto de entidades empregado, conjunto de entidades vencimento, tenho esse relacionamento ganho, e esse relacionamento ele tem uma cardinalidade. Então, esse relacionamento ganho, ele tem uma cardinalidade que N para N. Tá certo? O que é que significa isso? Que eu vou criar as tabelas empregado e vencimento, tá certo? E para implementar o relacionamento N para N, vou ter que criar uma tabela, por exemplo, ganho, né, o nome da tabela, onde nessa tabela, né, eu vou ter como chave estrangeira a chave primária de empregado e como chave, outra chave, segunda chave estrangeira, a chave primária de vencimento. E se eu tivesse algum atributo do relacionamento, esse atributo ficaria armazenado onde? Na tabela ganho, que seria a tabela auxiliar que eu estou com, que seria necessário criar por causa do relacionamento N para N. Tá certo? Deixa eu voltar aqui pro. Então, só para exemplificar para vocês essa ideia que está por trás da criação dessa tabela auxiliar, vamos ver aqui no banco de dados, aqui no SQL serve um outro banco de dados, porque no banco de lojas não tem nenhum relacionamento N para N, mas, por exemplo, no banco de dados acadêmicos da universidade, por exemplo, eu tenho curso, né? Então, teria um conjunto de entidades curso, um conjunto de entidades conjunto de entidades departamento, tá certo? Bom, um departamento, ele pode ter vários cursos, e um curso pode estar associado a vários departamentos. Então, por exemplo, o curso de Engenharia de Computação da UFC, Campus UPC, ele está associado ao departamento, ao DETI, o Departamento de Tecnologia da Informação, e está associado ao Departamento de Computação. Então, o relacionamento entre esses dois conjuntos de entidades é N para N. Então, para eu implementar isso no banco de dados relacional, né, lá no diagrama relacional eu teria que criar uma tabela auxiliar, que seria a tabela que vai implementar o relacionamento N para N entre departamento e curso. Nessa tabela, eu vou ter o atributo código do curso, que é a chave primária de quem? Da tabela curso, né? Tabela curso. Aqui a tabela curso. Então, aqui eu tenho o código do curso, tá certo? Então, aqui eu teria o atributo código de curso. E tenho aqui a tabela, desculpa, o atributo código de departamento, que vai ser o quê? A chave primária de departamento. Então, se eu olhar aqui para departamento, as colunas de departamento, a chave primária de departamento é código DEP, tá certo? Que é PK, tá certo? Que é Primary Key. Então, nessa tabela departamento, curso, DEP, curso, eu vou ter uma tabela auxiliar para implementar o relacionamento N para N entre departamento e curso. Eu vou ter dois atributos, o código do curso, né, que é a chave primária lá de curso, e o atributo COSDEP, que é o atributo, que é a chave primária de departamento. Esse atributo código curso tem que ser chave estrangeira, referenciando a tabela curso, tá certo? E esse atributo CODEP tem que ser chave estrangeira, referenciando a tabela departamento, tá certo? Bom, e a chave primária dessa tabela são esses dois atributos. Então, ele não tem duas chaves estrangeiras, ele tem uma única chave estrangeira composta por esses dois atributos, tá certo? Então, essa é a ideia que está por trás da representação no diagrama relacional, tá certo? Da tabela auxiliar para implementar um relacionamento N para N. Então, se vocês olharem para essa tabela auxiliar, é como se na prática eu tivesse transformado um diagrama
entidade de relacionamento, tá certo? O relacionamento entre o conjunto de entidades empregado e o conjunto de entidades departamento, tá certo? Que tem um relacionamento N para N, criaria um conjunto de entidades tab-alks, ou ganho, tá certo? Que não existe no mundo real, esse conjunto de entidades, e faria dois relacionamentos um para N, né? É um com ganho e um relacionamento um relacionamento um para N de vencimento com o ganho, tá certo? Então, por isso que eu digo que a ideia aqui é transformar o relacionamento N para N em dois um para N, mas não faz sentido eu fazer isso no diagrama entidade de relacionamento, que é o meu modelo conceitual, porque não existe no mundo real, né, na representação dos dados, né, no nível conceitual, essa tabela auxiliar. Então, isso eu só construo na hora que for criar meu banco de dados relacional. Bom, no passo 5, tá certo? Se eu tiver um relacionamento de grau maior do que 2, um relacionamento ternário, quaternário, eu vou precisar, nesse caso também, independentemente da cardinalidade, criar uma tabela auxiliar, tá certo? Para representar o relacionamento, e incluir como chaves estrangeiras na tab AUX as chaves primárias de todas as tabelas que participam do relacionamento. E esses atributos vão compor a chave primária de tab AUX. Mas, mais uma vez, eu ressalto, sempre que vocês forem modelar um banco de dados, encontrarem relacionamentos ternários, desconfie desse relacionamento, tá certo? Por quê? Porque eu posso representar isso utilizando o conceito de agregação. E aí sim, a minha modelagem estaria correta, tá certo? Bom, no passo 6, né, que seria a ideia de como eu vou representar entidades fracas. Então, nesse passo 6, ele se assemelha à representação de relacionamentos 1 para N, que sempre que eu tenho uma entidade forte e uma entidade fraca, o relacionamento vai ser de 1 para N. Tá certo? O que é que acontece? Então, eu vou ter a tabela que é a entidade forte, a tabela que é a entidade fraca, tá certo? E a tabela que é a entidade fraca vai ter os atributos lá do conjunto de entidades, né? F. Vou incluir como chave estrangeira da tabela que representa a entidade fraca a chave primária da tabela correspondente ao conjunto de entidades fortes, tá certo? E a chave primária da entidade fraca vai ser quem? A chave parcial da entidade fraca mais a chave primária de R, tá certo? Então, por exemplo, quando eu vou representar a conjunto de entidades empregado e dependente. Quando eu criar a tabela dependente, tá certo? A chave, eu vou ter a chave, como, a chave estrangeira lá, o atributo chave primária de empregado, e a chave primária da tabela dependentes tem que ser composta por quem? Pela chave parcial de dependente, que veio lá do conjunto de entidades, mais a chave primária da tabela correspondente ao conjunto de entidades forte, tá certo? Bom. E o passo 7, tá certo? É muito importante pelo seguinte, porque se eu tenho um atributo multivalorado numa tabela, como por exemplo, num conjunto de entidades, desculpa, como por exemplo telefone, eu não tenho como representar isso no modelo relacional. Então, qual é a estratégia que é utilizada para fazer isso? Para criar esse atributo multivalorado, no esquema conceitual, no esquema relacional. Eu vou criar uma nova tabela, tá certo? Com o atributo que é multivalorado e incluir como chave estrangeira nessa tabela que eu estou criando, né? A chave primária de E1. Então, o que é que eu estou querendo aqui? Eu tenho um atributo multivalorado A, tá certo? De um conjunto de entidades E1. Então, vou ter que criar uma nova tabela T com esse atributo, com os valores do atributo A, e vou colocar como chave estrangeira, tá certo? A chave primária de E1. E a chave primária de T, tá certo? Vai ser o quê? Vai ser uma chave primária composta do atributo A
mais a chave primária de E1. Ou seja, a chave primária da tabela T vai ser o quê? O atributo A e o atributo que é a chave estrangeira nele, tá certo? Que é a chave primária de E1. Tá certo? Bom, então o que é que eu queria que vocês fizessem, tá certo? Queria que vocês construíssem o diagrama relacional, tá certo? Para o diagrama entidade de relacionamento que está representado no slide 44, tá certo? Naturalmente, lá no slide de vocês já existe a resposta, mas eu queria o quê? Que vocês viessem para esse slide, tá certo? E construíssem o diagrama relacional a partir desse diagrama entidade de relacionamento, tá certo? Então aqui é interessante porque eu tenho aqui, ó, entre empregado e departamento, 2 relacionamentos, cada relacionamento com uma cardinalidade diferente, tem um atributo de relacionamento, tem um relacionamento N para N, tá certo? Tem uma entidade fraca aqui. Então é bom vocês praticarem, né, fazer essa prática, e aí a gente pode discutir isso no nosso próximo encontro semanal, tá certo? A outra coisa que eu queria também que vocês fizessem, bom, meus ponteiros aqui estão com algum bug. Bom, então vocês viram que aqui é a resposta, mas eu não queria que vocês olhassem isso, tá certo? E eu queria também que vocês construíssem o diagrama relacional para essa modelagem aqui, ó. Aqui, nessa modelagem, né? Nesse diagrama de entidade de relacionamento, eu estou o quê? Desculpa. Eu estou... Naturalmente tem a resposta dele, né? Mas eu não queria que vocês vissem a resposta. Só um instantinho. Bom, então aqui eu tenho uma agregação e eu queria que vocês construíssem o diagrama relacional para essa agregação aqui, tá certo? Para vocês praticarem também a construção de diagrama relacional com agregação, tá certo? Naturalmente tem a resposta no slide, vocês façam primeiro, olhem depois a resposta e aí qualquer dúvida a gente vai discutir isso no nosso encontro semanal, tá certo? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra esse assunto de projeto de banco de dados. Pessoal, seria interessante também que você já construísse o diagrama relacional para o banco de dados lojas, tá certo? Que a gente também pode discutir. Então aqui eu tenho um diagrama. Eu construí para vocês o diagrama de entidade de relacionamento, tá certo? Mas aqui eu estou com a especificação de requisitos, né? Então vocês criam um diagrama relacional por diagrama entidade, a partir do diagrama entidade de relacionamento que vocês construíram comigo lá no encontro semanal que a gente fez, tá certo? Bom, então com isso a gente termina a parte de projeto de banco de dados, né? E na próxima aula a gente já vai estudar a linguagem SQL, tá certo? Bom, com o que vocês têm até agora, vocês já podem fazer a parte 1 do trabalho, de implementação, que é a parte de modelagem conceitual e modelagem lógica. Eu vou postar no SIGA as especificações dessa implementação, tá certo? E a parte 1 é só a parte de modelagem, tá certo? Tanto conceitual como lógica. E na próxima aula, né, aí a gente já começa a trabalhar com a linguagem SQL, tá certo? E aí é importante vocês já terem ou o SQL Server ou o Postgres instalado para vocês fazerem as práticas que ao longo das aulas eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? É importante vocês acompanhar as aulas, vendo a prática que eu estou executando, mas vocês tentarem fazer por vocês mesmos. Então isso é muito importante para vocês consolidarem a linguagem SQL, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, tá certo? E cuidem-se.